São os vândalos, assassinos entrando em campo. Não se trata de torcedor ou de torcida organizada. Aqui são vândalos, repito, assassinos que têm que ser banidos do convívio esportivo. Segundo jogo nosso que joga pedra em nós, segundo jogo, ó. Pedra não, foi bomba. As cenas dentro do ônibus do Fortaleza após o jogo contra o Sport, no último dia 22 de fevereiro, na verdade, na madrugada de 23, dão a exata dimensão da barbárie. Um atentado contra um time de futebol, uma selvageria e que por muito pouco não se transformou numa tragédia. No dia seguinte, após os atendimentos, o médico do clube, Dr. Cláudio Maurício, dimensionou os acontecimentos. Segundo ele, preste atenção, só não morreu gente por causa da mão de Deus. Foram 6 vítimas, sendo o caso mais grave do lateral Escobar, 13 pontos no rosto, entre a boca e a sobrancelha. E como teve trauma crânioencefálico, teve que ir à UTI. Situação trágica, absurda. Atletas que tiveram lesões contusas, perfurantes, queimaduras e até deformidades definitivas. Um caso gravíssimo no futebol pentacampeão do mundo. São os vândalos, assassinos entrando em campo. Não se trata de torcedor ou de torcida organizada. Aqui são vândalos, repito, assassinos que têm que ser banidos do convívio esportivo. Todas as autoridades do futebol, da política e sobretudo as da polícia, além do Ministério Público, deveriam ouvir com atenção o desabafo do jogador Thiago Galhardo. Um desabafo sincero, corajoso, sobretudo indignado. Um desabafo de quem viu de perto a quase tragédia. Boa noite. É muito triste, porém extremamente necessário vir aqui, ter que falar de uma coisa inadmissível que já estamos vivendo há tempos e que já deveria ter sido resolvida. O pior é que ninguém toma uma atitude efetiva. Quando digo ninguém, me refiro primeiro à CBF, segundo a nós, classe de atletas, e terceiro, por fim, o clube. Quando nós estamos fora do problema, nós não vemos como de fato deveríamos ver e acabamos cometendo o erro grotesco de não nos posicionar. Peço desculpa aos meus companheiros de classe, de outros clubes, por nunca ter me envolvido da maneira que deveria e que estou tentando fazer agora. 6 amigos com ferimentos, 6. Alguns mais graves como Escobar e Dudu e outros com as escoriações. Jamais saímos de casa preparados para enfrentar esse tipo de situação. Aos que fizeram isso, vocês são um bando de criminosos, covardes e sujos. Eu estou me sentindo vulnerável, triste, traumatizado por ter vivido essa cena de horror tão perto. Por ter passado por um risco real, sem exagero, sem delongas, de morte. Ninguém deve trabalhar com esse sentimento, insegurança, estresse emocional. Não me cabe falar qual a punição deve ser atribuída aos responsáveis, mas espero que seja algo realmente muito, mas muito sério e que sirva de exemplo e evite essa tragédia por mais e mais vezes que já está mais do que anunciada. Estamos falando de terrorismo, tentativa de homicídio, formação de quadrilha. E isso tem que ser tratado como tal pelas autoridades e por todas as demais esferas. No mais, eu quero agradecer a todos que nos enviaram mensagem de apoio para o clube, jogadores, torcedores. E que Deus abençoe cada um de vocês e que o bem vença o mal sempre. Diante de tamanho vandalismo, Galhardo tem que se sentir mesmo vulnerável. E até aqui, muito pouco foi feito. Ninguém foi detido, preso ou oficialmente acusado de participar desse ataque desmedido. E olha que a polícia estima que aproximadamente 80 pessoas dele participaram. Muitos podem ser identificados através de imagens e até agora só um se entregou à polícia, mas não teve nome divulgado e foi liberado, não foi preso, porque não houve flagrante. Então, convenhamos, são pelo menos 2 crimes claríssimos. Tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Mais grave, nenhuma entidade se manifestou com energia, nem na área esportiva, nem da sociedade civil. As respostas aos ataques têm que ser rápidas, precisas. E por enquanto, só tivemos ações na área esportiva. A perda do mando de campo do Sport e uma atitude muito bonita de jogadores do Sport entrando com a camisa do Fortaleza para o clássico contra o Náutico. Mas ainda é pouco, é insuficiente.
A indignação contra esses atos bárbaros tem que entrar em campo. Quem se indignou foi o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira. Em primeiro lugar, gostava de manifestar a minha solidariedade para com o Fortaleza, os seus jogadores, o seu treinador, todo o staff. Eu, quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Eu acho que estes episódios mancham e de que maneira as coisas boas que o futebol brasileiro tem. E a única coisa que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa, é que as entidades responsáveis por fazer cumprir, que sejam exemplares, porque sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, porque tem coisas, como disse, coisas absolutamente extraordinárias, merece que as entidades comecem a tomar medidas exemplares. Mais pessoas como ele têm que reagir. Estes atos de vandalismo não podem voltar a acontecer. Não podemos permitir que esses criminosos fiquem impunes. E que jogadores voltem para casa, como voltou Dudu, companheiro do Thiago Galhardo. Olha, o diálogo dele com a filha, como foi comovente. É a pergunta da minha filha, perguntando o que aconteceu, se eu machuquei no trabalho. Você machucou no trabalho? Ela fala que está cuidando do papai. Ela e minha esposa cuidam muito bem de mim. Está sendo bem difícil, mas é um momento que, se Deus quiser, a gente vai superar. Então, CBF, Federação Pernambucana, STJD, Sindicato dos Jogadores, Polícias Civis e Militares, Ministério Público e também sim, o Ministério do Esporte, que até agora não se manifestou. O recado para todos vocês é um só. Esses criminosos não podem ser chamados de torcedores. Precisam ser punidos com rigor, com todas as forças da lei.